Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e nós vamos abordar na nossa aula de hoje o assunto de fungos. Então, os fungos, eles são seres vivos cuja maioria deles são multicelulares, isto é, formado por várias células. Poucas exceções de fungos são unicelulares. Então, a maioria dos seres, das espécies de fungos existentes são fungos multicelulares formados por várias células. Outra característica dos fungos é que eles são organismos heterotróficos, isto é, eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Então, para isso, eles devem adquirir esse alimento de alguma forma. Os fungos, eles são organismos também sésseis. Isso significa que eles não conseguem se locomover. Então, eles vivem fixos a determinados locais, sem capacidade de se locomover desses locais. Além disso, os fungos são organismos eucariontes, isto é, organismos cuja célula apresenta uma membrana nuclear ao redor do núcleo. Aqui nós temos um exemplo de uma célula de um organismo eucarionte, onde o núcleo é coberto por uma membrana nuclear. Vamos entender um pouco da estrutura corporal dos fungos. Os fungos, eles são formados por células, no caso, existem alguns poucos fungos que são unicelulares, formados por uma única célula. A maioria dos fungos são formados por várias células. Essas células, elas vão se organizar em um filamento que é chamado de hifa. O conjunto de hifas forma uma estrutura chamada de micélio, que é o corpo do fungo. Então, repetindo, as células do fungo são organizadas em filamentos, chamados de hifas, e o conjunto de hifas forma uma estrutura chamada de micélio, que é o corpo do fungo. As hifas do fungo, elas são formadas por uma parede celular composta de um material chamado de quitina. A quitina é o mesmo material que pode ser encontrado formando o esqueleto, ou no caso, o exoesqueleto de insetos, como por exemplo aqui desse gafanhoto. Observem aqui que ele vai realizar a troca do seu exoesqueleto, esqueleto externo, e aí ele saiu desse exoesqueleto que está sendo mostrado aqui com o mouse para vocês. Esse exoesqueleto dos insetos é formado por um material chamado por uma parede celular composta de quitina, do mesmo modo, do mesmo material que tem a parede celular dos fungos. As hifas, elas podem formar uma estrutura bem compacta que é chamada de corpo de frutificação. Então, essa estrutura que vocês costumam ver no cogumelo, que a gente consegue observar, e aqui eu tenho uma imagem real, é um conjunto de hifas bem compactas, ou seja, bem juntinhas, que formam uma estrutura chamada de corpo de frutificação. No próximo slide aqui a gente consegue ver direitinho o que estaria dentro daquela estrutura que é o cogumelo. Então, se a gente for observar o que se encontra dentro de um cogumelo, que é um fungo, nós veremos que existe um emaranhado de filamentos que são hifas. Esse emaranhado é compacto e forma essa estrutura inteira chamada de corpo de frutificação. A função dessa estrutura é uma estrutura com função de reprodução, de produzir os esporos que darão origem a novos fungos. Então, aqui a gente consegue ver um esquema do que eu falei para vocês anteriormente. As hifas vão formar uma estrutura compacta, que é chamada de corpo de frutificação, com função de reprodução. Isso significa que ela produzirá esporos. Esses esporos, eles serão lançados no ambiente e, encontrando condições adequadas de nutrição, acabarão germinando e se desenvolvendo, formando um novo micélio até originar um novo fungo. Então, o corpo de frutificação produz esporos que darão origem a um novo fungo.
Vamos entender um pouco agora da forma como os fungos realizam a sua nutrição. Eu já falei para vocês que os fungos são organismos heterotróficos. Isso quer dizer que eles não produzem o seu próprio alimento e assim eles devem adquirir esse alimento de alguma forma. Os fungos, para adquirir o seu alimento, eles vão liberar no ambiente enzimas digestivas. Então, aqui nós temos o nosso fungo. Esse fungo libera no ambiente enzimas digestivas. Essas enzimas vão realizar a quebra de substâncias que estão lá no ambiente e que funcionarão como alimento para esse fungo. Após serem quebrados, essas substâncias serão absorvidas pelo fungo e utilizadas para sua sobrevivência e para sua retirada de energia, fazendo então com que aquele fungo se desenvolva. Por usar esse processo, os fungos são chamados de organismos heterotróficos por absorção. Heterotróficos porque eles não produzem o seu próprio alimento e por absorção porque eles quebram o alimento e absorvem esse alimento para utilizá-lo como fonte de sobrevivência. Por utilizar esse processo, muitos fungos acabam realizando a degradação de restos de alimentos como frutas, verduras, pães e outros alimentos que se encontram disponíveis ali no ambiente para aquele fungo se alimentar. Os fungos, como eles realizam a retirada de nutrientes, de restos de materiais, cadáveres e outros materiais que estão próximos a ele, eles são importantes para a natureza. Como assim, professora? Ocorre que os fungos no ambiente, eles vão pegar restos de materiais que estão lá. Por exemplo, cadáveres de organismos mortos, restos de frutas, de folhas ou de partes de vegetais que estão lá e que iam ficar jogadas naquele ambiente. Então, os fungos eles vão retirar desses restos de materiais nutrientes que vão ser jogados no solo e aí podem então ser aproveitados tanto para o desenvolvimento desse fungo, como também para o desenvolvimento de plantas que estão ali naquele ambiente. Então, esses nutrientes que os fungos liberam através da digestão de restos de materiais são aproveitados também para enriquecer o solo, favorecendo então o desenvolvimento das plantas daquele solo. Além de realizar a decomposição de restos de materiais, alguns fungos podem se nutrir realizando o processo de fermentação alcoólica. Nesse processo, que é realizado por fungos chamados de leveduras, que estão sendo mostrados aqui, as leveduras, elas são fungos unicelulares, formados por uma única célula. Elas vão realizar um processo de fermentação alcoólica. O que é isso? Para se alimentar, elas utilizam um açúcar disponível no ambiente e aí, ao utilizar o açúcar disponível no ambiente, elas vão produzir gás carbônico e também álcool. Esse álcool tem sido utilizado, por exemplo, na indústria de produção de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a cerveja, também na produção de vinhos. Tudo isso porque, ao se alimentar de açúcares do ambiente, a levedura consegue produzir gás carbônico e também álcool, que é utilizado pelos seres humanos na produção de bebidas alcoólicas. O álcool que é produzido pelas leveduras durante a fermentação alcoólica também pode ser usado como combustível para o funcionamento de automóveis. Então, por exemplo, nas indústrias produtoras de etanol, vai acontecer que elas vão usar leveduras que estão sendo mostradas aqui, ó, com o mouse, e vão utilizar o açúcar da cana-de-açúcar. Essas leveduras, quando colocadas em contato com o açúcar da cana-de-açúcar, realizarão então a fermentação alcoólica, produzindo o etanol, que é usado
na produção de combustível para ser comercializado e usado no abastecimento de automóveis. Outra forma dos seres humanos utilizarem as leveduras é, por exemplo, colocar leveduras na composição dos fermentos biológicos. Sempre que a mãe de vocês acrescenta um fermento na massa do bolo, ela está acrescentando leveduras à massa daquele bolo. Essas leveduras vão realizar também o processo de fermentação alcoólica. O que elas vão fazer? Vão pegar os açúcares da massa do bolo e aí vão produzir também o gás carbônico e produzirão álcool. Essas leveduras do fermento, elas vão ser usadas na produção de bolos, na produção de pães. E aí surge uma dúvida. Se a preparação de um pão com fermento, ou seja, que contém levedura, produz álcool, como eu mostrei no slide anterior, por que a gente não fica embriagado ao comer pão? Gente, o fermento, ele contém leveduras e ele é colocado na massa de pães. Ocorre que essas leveduras vão usar os açúcares da massa do pão para produzir gás carbônico e produzir álcool. Se eu consumo esse pão que foi produzido por uma levedura, por que eu não fico embriagado ou que essa criança não fica embriagada ao comer um pão? Isso acontece, gente, porque os espaços que são formados dentro do pão e do bolo, eles vão ser resultado, na verdade, da formação de substâncias gasosas pela levedura. Então, o que vai acontecer, pessoal? As leveduras, elas produzirão, como eu falei para vocês, o gás carbônico. O gás carbônico é uma substância gasosa que ela vai ser formada na massa e fará com que essa massa inche e aumente de tamanho, certo? Então, os espaços que são formados dentro do pão e do bolo, eles são resultados das bolhas de gás carbônico, ou seja, da substância gasosa que foi formada pelas leveduras. Só que o que vai acontecer aqui? Eu falei para vocês que as leveduras, além de produzir o gás carbônico, que é uma substância gasosa que faz o bolo inchar, produz também álcool. Só que o álcool, ele acaba se evaporando durante o processo de assamento desse bolo. Então, por isso, esse bolo e esse pão que foi produzido com fermento, ele está livre de álcool, porque a temperatura alta faz com que o álcool que foi formado pela levedura, ele seja evaporado, ou seja, ele saia da massa do pão e do bolo, deixando então eles livres de álcool. O que faz com que a gente não fique embriagado ao consumir esses materiais, o pão e o bolo produzido com a levedura. Agora, vamos entender um pouco da reprodução dos fungos. Um dos processos usados para os fungos se reproduzirem é um processo chamado de esporulação, que eu já falei para vocês anteriormente. Na esporulação, ocorrerá a formação de esporos. Esses esporos são lançados no ambiente, germinam e se desenvolvem, originando um novo fungo. Então, aqui a gente consegue ver também esse mesmo processo de esporulação, só que agora num fungo que é responsável pelo mofo dos alimentos, que é um fungo chamado de bolor negro. O bolor negro, o que vai acontecer é que esse bolor negro ele vai liberar esporos que irão se desenvolver, originando então hifas do fungo e um fungo adulto que tomará de conta de toda a estrutura daquele pão. Os fungos também podem se reproduzir usando o processo de fragmentação. Na fragmentação, pedaços do fungo são jogados no ambiente e poderão dar origem, então, a um novo fungo.
Então, aqui nós temos um fungo. Se pedaços desse fungo fossem lançados no ambiente, cada pedaço desse, cada fragmento do fungo, originará um novo fungo. A terceira forma de reprodução dos fungos é um processo chamado de brotamento. O brotamento acontece exclusivamente em fungos unicelulares. No caso, nas leveduras, que são fungos unicelulares. Ocorre que a célula do fungo, ela vai então formar um broto. Esse broto se desliga da célula e dará origem a uma nova célula. Dessa forma, os fungos unicelulares se reproduzem. Pessoal, no plano de estudo que eu enviei, vocês vão encontrar mais informações sobre o conteúdo, assim como a atividade que deverá ser realizada. Eu estou online para atender vocês nos dias e horários que estão escritos lá no plano de estudo. Analisem esse material e entrem em contato comigo caso vocês tenham qualquer dúvida.